Olá, como vão todos? Beleza? Hoje não vai ser nem roteirizado nem nada, porque o assunto é muito antigo na minha cabeça, né? É, Lembrando que o ano que vem a gente já tem aí novas campanhas eleitorais, já vai ter aquela bagunça toda que a gente teve em 2018, né? Todas as pataquadas que a gente viu em 2018, talvez até num nível bem maior. Vejo que eles fizeram nos Estados Unidos com o Trump. É, Entendendo, evidentemente, que eu não estou dizendo que o Trump é 100% certo e tudo, ok? Eu só estou dizendo quais foram as ferramentas que eles usaram. Eles vão, eles usaram a pandemia para flexibilizar os métodos de votos. Existem inúmeras denúncias, né? Eu tenho alguns amigos que moram lá e o negócio é muito mais feio do que vocês imaginam, evidentemente, porque a mídia aqui não mostra, tá? O negócio é muito mais feio, é muito mais. É sem paralelos o negócio. Chega a ser ridículo como que passou. Mas passou, vamos embora. Teve esse problema do impeachment dele lá, né? Que ele foi absolvido lá na Suprema Corte, né, e no Senado. Eu vou explicar para vocês a minha visão. Eles tentaram fechar o Trump, porque o Trump já falou que vai entrar com os dois pés no peito a partir de agora. Então, com o dinheiro quase infinito que ele tem, acho que os caras estão com medo. E detalhe, eles vão fazer merda. Né? A esquerda no poder lá vai fazer merda. Pode ter certeza que eles vão fazer merda. Né? Só que tem um detalhe: o povo americano não é apático como o povo brasileiro. Logo, então, o bicho lá vai pegar nos próximos 4 anos. Isso para mim é claro como diria o saudoso Enéas, o licor de um cérebro sem inflamação nas meninges. O grande presidente que nós não tivemos, mas águas passadas. Vamos analisar a questão, como a gente vai ter uma eleição muito pesada, extremamente difícil, estão chutando de tudo que é jeito o presidente. Algumas vezes, olha o que eu vou dizer, algumas vezes a gente até tem a visão, se a gente fechar num corredor, a gente vê que os caras estão falando algumas coisas assim, interessantes e certas. Se a gente fechar o corredor. Se a gente abrir o corredor, a gente vê que é só ladainha. Porque entendam primeiramente, o presidente ele não apita nada sozinho. Ele precisa da aprovação do poder legislativo para aplicar as suas decisões. Isso é básico. Desculpa, gente, qualquer idiota sabe disso. Vocês entenderam? Qualquer idiota sabe disso. Quem não sabe é até menos que um idiota, na minha concepção. Se você quer discutir alguma coisa, se você quer entrar no assunto, se você quer argumentar, solidifique seus argumentos. Conheça as estruturas, conheça as entranhas. Beleza? Então vamos fechar da seguinte maneira. Se o Poder Executivo pudesse tomar decisões onde não passasse por crivo de outro poder, esse sistema tem um nome, se chama ditadura. As decisões do governo, do Poder Executivo, passando pela Câmara e pelo Senado, e sendo aprovada ou vetada, né, sob análise, né, os deputados, senadores, eles analisam a prova ou não. É outro processo. Mas imagine que grande parte desses processos não, né, dos projetos, nem sequer foram apresentados pelos presidentes das casas. Esse é o grande problema. Então muitos deles caducaram. Então aí vão falar, não, ele não fez nada do que ele quis na campanha, e aí eu estou me arrependendo de votar nele. Mas esquecem de estudar como funciona o sistema. Ok? Isso é o básico. O que nós elegemos é um cara para bater de frente com o sistema. Evidentemente o sistema não ia favorecer em nada. Votamos no presidente, esquecemos de votar no poder legislativo da mesma maneira. Enchemos lá de traidores e ladrões. Meia dúzia ali se salva. A maioria dos que surfaram ainda se tornaram traidores. Para vocês terem ideia, é só ver os números. Tem alguns que já estão começando a voltar de novo, porque sabe que tem eleição ano que vem.
Então, não se iludam, não se iludam. Quem trair uma vez, traz duas, traz três, trai quantas vezes precisar. Vamos entender como o pensamento. O Brasil utiliza urnas eletrônicas. Eu fiz um vídeo já antes da eleição de 2018, tá? Bem antes. E eu vou deixar, eu vou na edição, eu vou dar o take aqui e vou passar ele depois. E vocês vão entender qual é a minha linha de raciocínio a respeito desse vídeo, né? A respeito do assunto urnas eletrônicas e das ações que eles tinham naquela época, das argumentações do Superior Tribunal Eleitoral, STE, né? Que não dava para pôr os votos impressos e tudo. E até hoje, 2 anos depois, não vimos nenhuma ação que favorecesse a instalação das urnas eletrônicas no país, ok? Vou deixar o vídeo aqui agora para vocês verem a minha opinião lá naquele tempo, para ver se muda muito. E depois as minhas considerações para os dias de hoje. Boa tarde a todos, meu nome é Maximiliano, tenho 44 anos, trabalho desde os 12, sem viés religioso, não declaro nenhuma religião. Então hoje eu gostaria de comentar alguma coisa com vocês sobre a questão da aprovação do voto impresso, que desde o dia que foi aprovado, me surgiu um ponto de interrogação considerável. O próprio TSE, já no ato da aprovação, disse que seria inviável e impossível colocar 100% dos votos impressos no Brasil. Concordo, no Brasil é tudo difícil, né? Principalmente porque, infelizmente, o povo, sabemos bem, né? As pessoas, meia dúzia luta pelo restante. Não reclamo de lutar. Reclama que o restante às vezes não dá valor. Mas vamos lá, isso é um outro assunto. O montante de 5% das urnas eletrônicas com voto impresso, eles são insignificantes no que tange a banimento de qualquer manipulação de resultado. Não serve para nada, né? A gente tem 100 milhões aí de votos, 5%, 5 milhões. Não é... 5% não é viável, né? A gente está falando de 600 mil urnas, que daria em torno de 30 mil urnas. Não vai revelar muita coisa. A não ser que nós exigíssemos que o TSE fizessem 3 coisas. A primeira delas é a distribuição igualitária na proporção de urnas com voto impresso nas sessões eleitorais. 20%, eu quero 5% no Amazonas, 5% no Acre, 5% em São Paulo, 5% no Rio, 5% no Rio Grande do Sul, 5% em tudo. E outra, segundo ponto, que o povo saia veiculado quais são as sessões que terão voto impresso, e que a urna com voto impresso tenha uma reserva também com voto impresso. Não há como não ter, senão eles vão falar, olha, quebrou com voto impresso, a gente colocou uma sem voto impresso, adiantou nada. Terceiro é a apuração separada dos votos impressos, separada, para a gente ter uma amostragem do que a urna com voto impresso está nos dando e uma que com o voto não impresso também está nos dando. Não pode haver uma discrepância muito grande. Vão estar nas mesmas regiões, né, utilizadas pelo povo da mesma cidade, então a discrepância não pode ser muito grande. Seria um método de amostragem para a gente conseguir ao menos tentar diminuir essas suspeitas de fraudes. Suspeitas, né? Mesmo a Diebold sendo processada em muitos países, principalmente por corrupção na Rússia, China e Indonésia, não preciso dizer mais nada, né? E ela age em mais de 50 países. Mas, só um detalhe, só pesquisar um pouquinho que a gente sabe até os nomes desses países. Não preciso nem dizer qual é o viés ideológico desses países. Mesmo sendo uma empresa americana, né? Então a gente tem que
forçar, tem que fazer campanhas pedindo para que seja uma distribuição igualitária dessas urnas. Ponto. Senão não vai adiantar nada. Vai ser molhar peixe, né? Não resolve absolutamente nada. Então, basicamente é isso. Eu acho que o povo brasileiro tem que lutar. Não vai adiantar, por exemplo, eu ter os votos todos em São Paulo, né, as urnas com voto impresso em São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul a gente já está com um pouco mais de dúvida, mas São Paulo, Curitiba, né, Minas também tá bem enrolado lá, né, mas esses estados com uma visão um pouco mais centro-direita, né? Não vamos dizer totalmente direita, porque na verdade, infelizmente, no nosso país ainda não temos isso. Então a gente precisa ter uma amostragem disso, porque não vai adiantar nada o candidato de direita ter votos onde já é sabido que ele vai ter mais votos de direita. Eles botam lá o voto, a urna eletrônica vai dar esse resultado, ponto, né? Aí em outras localidades onde o voto eletrônico impresso não chegou, eles vão poder, né, dizer que a urna diz a verdade. E aí ninguém vai saber qual é a verdade da urna. Pode ser que ela vá ser fraudada, pode ser que o povo realmente vai votar no candidato de esquerda, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter uma amostragem para que todos, né, ela não pode ter uma discrepância muito grande. O voto tem que ser mais ou menos linear, né? Tipo, uma discrepânciazinha aí de 2, 3%, 4%, né? Mas a gente tem que ter essa amostragem. Tem que ter essa amostragem. Senão, vão continuar fazendo exatamente o que querem com o nosso voto. Lembrando, são suspeitas de fraude. Até agora ninguém provou nada. Só provou que as urnas não são eletrônicas, não são seguras. Tem estudante de ciências da informação que está conseguindo, né, que fez vídeos, inclusive, mostrando que a urna é absolutamente inviolável. Eu pergunto para vocês, imagina, o computador da NASA, os caras entram, aí não entra numa urna eletrônica feita pela Diebold que está sendo processada por corrupção. Velho, né? Vamos, me ajuda aí, né? Mas enquanto a gente não tem prova de nada, a gente tem que ficar quieto e simplesmente tentar criar ferramentas para dificultar ao máximo o que esses caras querem para o Brasil. A questão toda que a gente precisa pensar, evidentemente, é sempre em dar ênfase, a exigência dessas ferramentas. Tá fácil de pensar. A gente tem 600 mil urnas. O TSE não informa a distribuição delas. Não informa. Eu já procurei. O pessoal do grupo dos Combatentes BR, a qual eu sou um dos idealizadores, ninguém achou. Acha o número de eleitores. O número de urnas e a distribuição delas, não acha. Quantas urnas tem no Acre, quantas urnas tem no Ceará, quantas urnas tem no Rio Grande do Sul. Ninguém sabe, né? Então é mais difícil a gente cobrar esses 5% a partir do momento que a gente não sabe como está distribuído. Já é alguma coisa a se pensar. Então é sempre assim, né? A informação nunca chega para o povo. Nós temos que começar a pensar em pedir a informação para a gente. Basicamente é isso. Eu acho que eu não sou um youtuber, nem quero ser. Só sou apenas um cidadão que já está bastante indignado de ver tanta gente sentar em cima das coisas que os outros dizem e simplesmente aceitar como verdades absolutas. Ninguém pode ter um ponto só de verificação de qualquer veracidade. Tem que abrir a cabeça, tem que pesquisar, tem que ir para cima, né? O povo brasileiro não tem muito esse perfil, nunca teve, na verdade, né? Justamente deixando para outros as suas reais obrigações. Sou um idealista, sou um cara de direita, tenho logicamente visão religiosa, eu já deixei isso claro, por motivos pessoais. Mas eu acho que o Brasil tem tudo para ser um país bom. Só a gente sair do lugar. A gente precisa se propor né? Eu acho que já passou da hora disso. Estamos vivendo
um problema muito sério. Nunca tivemos uma guerra mesmo, tá? Não irmos para a guerra, mas termos uma guerra aqui, uma revolução. Então a gente ainda está meio insosso. Não que eu quero que tenha, mas infelizmente a gente só sabe o que é dificuldade quando a gente vê uma. Aí vocês vão falar, pô, mas se você é brasileiro, nunca vi uma, como você sabe? Eu sou neto de alemão, minha família saiu de lá fugida de Hitler. Eu ouço histórias da minha família, não da mídia. Então, é doído, né? A geração que veio fugida de Hitler já há alguns anos morreu, né? O último membro dessa geração. Então, mas minha infância toda eu passei ouvindo algumas coisas pesadas, passar fome e tudo, mas grande parte também por culpa do povo que se deixou enrolar, né? O povo se deixou levar, e pelos dois lados, não só de um ou só de outro, a apatia, né? Por isso eu tenho uma frase que eu costumo dizer: a apatia dos bons dá a vitória aos maus. E tem uma outra que Dante Alighieri fala, lá em 1400 e pouco: os lugares mais sombrios do inferno estão reservados àqueles que se mantêm neutros em tempos de caos moral. Então, gente, vamos sair do muro, porque quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. Obrigado. Ok, vocês viram o vídeo. O cara tá mais bonitão, hein? Fala a verdade. Tô acabado. Os problemas de saúde realmente me deixaram bem acabado. Ficando velho, gente. E lutando com o que me resta. Desculpa, mas é pesado. Lutando com o que me resta para tentar deixar um país melhor para os nossos descendentes. Beleza? Vamos lá. Puta, fudeu, né, gente? Mas vocês são meus amigos, vocês vão entender. Desculpa o olho. O problema não é você ter o voto impresso ou não. Eu não precisaria do voto impresso se o sistema eleitoral ele fosse auditável. O que as pessoas não pensam é que eu quero um jeito de conferir os votos. Só isso. A conferência de qualquer coisa, ela é implícita, não tem... Você não faz nada sem conferir. Você pega todos os trocos da sua vida. Você vai na padaria, você pega o troco, você não confere. Você vai na farmácia, pega o troco, não confere. Você olha o seu extrato de banco, não confere. Você compra lá alguma coisa, uma carne, alguma coisa, o açougueiro vai lá, põe numa balança lá dele, lá, dá o peso lá para você, fala, só paga aí se você não confere. Tudo nós conferimos. Tudo. Por que as eleições a gente não pode conferir? Por que nos tomam esse direito? No Brasil, tudo funciona uma tranqueira. Aí só as urnas eletrônicas funcionam certo. Levantando outra lebre, como o próprio cara responsável pelas eleições, não sei, o cargo do cara, o cara disse uma coisa muito importante. O problema não é necessariamente a urna em si, o problema é o método de transmissão de dados. Você automaticamente, na hora que você transmite o dado, você coloca esses dados na rede, ele pode ser interceptado e alterado. Temos um exemplo aí de mais de 3 horas sem contagem de votos na eleição de 2018, onde houve uma reviravolta. Você tinha um gráfico antes dessa parada, depois dessa parada você teve outro gráfico absolutamente diferente, não mantendo o mesmo padrão. Então, o único problema que eu estou dizendo para vocês é a seguinte: nós precisamos de um método de auditoria. Ponto, seja ele qual for. Ok? O mais viável e mais correto é o voto impresso. E não vem com chorinho de, não, mas o cara vai pegar o voto para levar para cá. Não há contato físico com o voto. O voto ele se transforma numa cédula, onde antigamente eu fazia o X, hoje quem faz o X é a urna, a impressora, preferência térmica, e ele cai numa urna fechada, acabou. Teve algum problema? Vai se contar os votos físicos. Não há interação do eleitor com o voto físico. Vocês têm que aprender isso. Não há interação. O eleitor só vai olhar no vidro, o voto está correto, ok, deu enter, ele vai picotar e vai cair na urna. Acabou, não há nem como pegar esse voto. Então essas balelas de, vai levar para casa, é balela, não existe essa possibilidade. E o povo, mais uma vez, está quase caindo no conto. Tá bom, gente?
Então é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. A gente precisa de um jeito de conferir. Só isso. A gente vai entrar o ano que vem já em outra campanha. E vão enfiar isso na goela de vocês de novo, ok? E não vejo ações nenhuma do STE para implementar as urnas com voto impresso. A gente já sabe onde vai acabar, né? Olha os Estados Unidos com todas as ferramentas tecnológicas que tiveram. Teve voto de morto, teve voto jogado no lixo, teve... Bem, vocês já entenderam. Abraço a todos.